Boa tarde ou boa noite. Meu nome é Fernanda e os outros integrantes que compõem o meu grupo são Carlos, Esté e Rafael. Nessa primeira parte do vídeo, nós iremos ver noções sobre fissão e fusão nuclear. Dois processos que ocorrem quando o núcleo desses átomos liberam bastante energia. Eu espero muito que você goste do vídeo e fique com a apresentação. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o núcleo de um átomo é constituído por prótons e nêutrons, e em certas condições, esse núcleo do átomo pode sofrer transformações, vindo a liberar a energia nuclear. A fissão nuclear é um processo que ocorre quando o núcleo de um átomo grande e instável se divide em núcleos menores. Esse processo ocorre quando o núcleo de um átomo é atingido por um nêutron, assim liberando energia, novos nêutrons e também a radiação. Esses novos nêutrons que são liberados desses processos podem atingir novos núcleos atômicos, assim acontecendo o processo que chamamos de reação em cadeia. Em seguida, fique com a imagem demonstrativa desse processo. Observa a imagem. Gostou, né? Ademais, a fissão nuclear é um processo utilizado nas usinas nucleares, onde a energia liberada é utilizada para aquecer água e produzir vapor, e movimentar as turbinas que geram eletricidade. No entanto, esse mesmo processo pode ser utilizado para a fabricação de armas nucleares, o que mostra que a energia nuclear pode ter tanto pontos positivos quanto pontos perigosos. Agora que aprendemos sobre a fissão nuclear e que ela ocorre quando núcleos pesados se dividem, assim liberando energia, agora na fusão nuclear, o processo é o mesmo? A pergunta para essa resposta é não, já que na fusão nuclear, os átomos leves se unem para formar um átomo pesado e instável, e nesse processo ocorre uma grande liberação de energia também. A fusão nuclear é um processo responsável por produzir energia no Sol e nas estrelas. No interior do Sol, por exemplo, os átomos de hidrogênio se unem para formar hélio, assim liberando uma grande quantidade de energia em forma de calor ou até mesmo de luz. Em seguida, fique com a imagem representativa desse processo. Agora nós podemos nos questionar, por que utilizar a fissão nuclear, já que a gente tem a fusão nuclear que também libera energia? Apesar da fusão nuclear liberar muita mais energia do que a fissão nuclear e também não liberar resíduos radioativos, a fusão nuclear é muito difícil de ser controlada aqui na Terra, pois ela exige temperaturas extremamente altas, semelhantes às encontradas nos interiores das estrelas. Por isso, é mais compatível utilizar-se a fissão nuclear para os processos. Agora, em resumo, a fissão nuclear é um processo onde núcleos pesados se dividem. Já a fusão nuclear é um processo onde núcleos leves se unem. Ambos processos liberam bastante energia e são essenciais para o estudo da ciência e para entender como o universo funciona. Obrigada por assistir essa parte sobre fissão e fusão nuclear. E agora eu passo minha palavrinha para a Esther. A produção de energia no universo ocorre principalmente por meio de processos físicos e nucleares que não são visíveis a olho nu, mas que sustentam estrelas, galáxias e fenômenos extremos. O principal processo de produção de energia é a fusão nuclear. Esse processo ocorre no interior das estrelas. Na fusão, núcleos de átomos leves, principalmente hidrogênio, se unem formando átomos mais pesados, como o hélio. Durante essa união, uma pequena parte da massa é transformada em energia, de acordo com a famosa equação de Einstein. Energia é igual a massa vezes a aceleração no vácuo ao quadrado. Essa energia é liberada na forma de luz, calor e radiação. É assim que o Sol e as demais estrelas brilham. Além da fusão, existe também a fissão nuclear, que ocorre quando o núcleo atômico pesado se divide em partes menores, liberando energia.
Embora seja mais comum em reatores nucleares na Terra, a fissão também pode ocorrer naturalmente em ambientes extremos no universo, em fenômenos mais intensos, como explosões de supernovas, buracos negros e estrelas de nêutrons. A energia pode ser produzida por colapsos gravitacionais. Nesses casos, a gravidade comprime a matéria de forma extrema, liberando quantidades gigantescas de energia, muitas vezes invisíveis à luz comum, mas detectáveis em raios-x, raios gamas e outras formas de radiação. Portanto, a produção de energia no universo depende principalmente de reações nucleares, tanto fusão e fissão, transformações gravitacionais e a conversão de massa em energia. Mesmo quando não conseguimos ver diretamente, esses processos contribuem movimentando e estruturando o universo. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor professor Luiz. Eu e o meu grupo vamos falar sobre o tema 3, que é energia, matéria e os fenômenos extremos do universo. O meu tópico é o tópico 3, que é sobre buracos negros e estrelas de nêutrons. Para eu começar a explicar os buracos negros e estrelas de nêutrons, primeiro deve saber como elas se formam. Bom, então, para se formar uma estrela de nêutrons, tudo depende da forma como uma estrela morre. E o que muda a forma como ela morre é a sua massa. Se tiver pouca massa, vira uma anã branca, que inclusive a anã branca é o destino do nosso Sol, porque ele não tem tanta massa, ele tem pouquinha. Se tiver muita, vira um buraco negro. E se estiver entre esses dois casos, vira uma estrela de nêutrons. Então, ou seja, para se formar uma estrela de nêutrons, que é o primeiro caso que eu vou explicar, ela não pode nem ter muitas massas solares e nem ter pouca. Se estiver no nível do nosso Sol para baixo, vai virar uma anã branca, que é uma estrela pequena. Se estiver muito acima do nosso Sol, tipo 1000 massas solares, vai virar um buraco negro. Mas agora, se estiver entre esses dois casos, 1/4 a mais massas solares, ela vira uma estrela de nêutrons. A estrela vive fundindo elementos. Ela começa com o mais simples deles, que é o hidrogênio, que tem apenas um próton em seu núcleo. A fusão dos núcleos de hidrogênio faz com que ele se transforme em hélio. Essa fusão libera energia, e essa energia é o brilho que nós vemos. Estrelas de nêutrons já foram sóis, mas em algum momento esgotaram seu combustível. Sem nenhuma força agindo para inflá-las, nada consegue impedir a sua própria atração gravitacional as faça encolher e as torne os objetos mais densos do universo. Então, basicamente é isso que acontece. Imagine que isso daqui é um círculo perfeito. Foi o máximo que eu pude fazer com o material que eu tinha. Aí essa aqui é a estrela. No núcleo dela, ela está fundindo hidrogênio, transformando em hélio, fundindo hélio, transformando em outro elemento. E isso ela faz. E vai fazendo, conforme toda a sua vida. Até que chega um dia que ela para, que acabou. Aí basicamente ela vai envelhecendo, vamos pensar assim, vai ficando mais fraca. Quando isso acontece, não tem mais energia térmica empurrando ela. Imagina assim, que a gravidade está pressionando, e a energia térmica que ela produz no núcleo dela está empurrando ela para as extremidades, que impede dela de sucumbir. Mas, quando ela para de produzir mais fusão entre os núcleos de hidrogênio, a gravidade vence. Então, ou seja, vai esmagando ela. A gravidade vai esmagando a estrela aos poucos. Vai esmagando, deixando ela menor. Deixando ela com toda a massa que ela tinha, espremida num ponto muito pequeno. Toda aquela estrela enorme virou esse único ponto. É isso que acontece quando se forma uma estrela de nêutrons. Fica extremamente densa esse ponto. As estrelas de nêutrons são compostas principalmente por nêutrons, mas não somente por eles. Uma estrela de nêutrons se forma quando possui aproximadamente 1,4 vezes a massa do Sol. A gravidade dessa estrela é forte bastante para esmagar elétrons e prótons juntos, formando assim nêutrons. Essa reação também são produzidos neutrinos, que são muito rápidos e saem pelo espaço, deixando apenas uma esfera de nêutrons para trás. A gravidade continua comprimindo esses nêutrons, mas eventualmente encontra uma barreira, o princípio de exclusão de Pauling. Ele basicamente diz que as partículas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E assim está pronta uma estrela de nêutrons. Para ter noção da diferença entre o Sol e uma estrela de nêutrons, o Sol tem um raio de 700 mil quilômetros. Já uma estrela de nêutrons tem um raio de cerca de 10 quilômetros. Ou seja, além de ter a massa semelhante à do Sol, ela ainda é muito, mas muito menor do que o Sol. Seria como pegar o Sol e deixá-lo no tamanho de uma cidade, assim fazendo com que ela fique extremamente densa. Igual no exemplo que eu dei. Aquela bola de alumínio aqui virou apenas esse pedaço. Esse mísero pedaço pequeno. Imagina que aquela bola de alumínio era um Sol, um pouco mais pesado, com um pouco mais de massa. E aí a gravidade espremiu ele até ele ficar desse tamanho. Então, ou seja, forma um espaço muito denso num tamanho muito pequeno. Porém, nem todas as estrelas terminam como estrelas de nêutrons, que são os casos do buraco negro. Quando uma estrela possui uma massa ainda maior, seu destino pode ser diferente. Se a massa for extremamente grande, a gravidade se torna tão intensa que nem mesmo a pressão dos nêutrons consegue impedir o colapso. Assim como as outras estrelas, ela vive fundindo elementos e liberando energia ao longo de sua vida. Mas, quando seu combustível se esgota, não há mais energia suficiente para equilibrar a força da gravidade. Sem nenhuma força capaz de sustentá-lo, o colapso continua de maneira cada vez mais intensa. Diferente da estrela de nêutrons, nesse caso não existe uma barreira capaz de impedir completamente o esmagamento da matéria. A estrela continua encolhendo até a sua gravidade se torne tão forte que nada consegue escapar dela, nem mesmo a luz. Quando isso acontece, forma-se um buraco negro. Ele não possui uma superfície sólida, como uma estrela comum. Em vez disso, existe uma região chamada horizonte de eventos, que é o limite a partir do qual nada pode retornar. Tudo que ultrapassa esse limite é puxado definitivamente para o interior. Para se ter uma ideia da intensidade desse fenômeno, se o Sol fosse comprimido a um raio de aproximadamente 3 km, ele também se tornaria um buraco negro.
Isso mostra como a gravidade pode se tornar extrema quando uma grande quantidade de massa é comprimida em um espaço extremamente pequeno. Assim, o buraco negro representa o estágio final do colapso de uma estrela extremamente massiva, sendo um dos objetos mais intensos e impressionantes do universo. Agora, para finalizar, vamos voltar ao exemplo da bolinha. Imagina agora que ela tinha muito mais massa, mas muito mesmo do que aquela que eu tinha mostrado, como 1000 massas solares. E aí a gravidade, quando ela chega no final de sua vida, ou seja, para de fundir os núcleos dos elementos químicos, a gravidade começa a mas espremer com muita força e muita intensidade, fazendo ela ficar bem menor. Ela vai espremendo, e conforme todo aquele volume vai ficando menor, essa estrela vai ficando cada vez mais densa. Cada vez mais densa ela vai ficando, cada vez que ela vai espremendo toda aquela massa em um ponto minúsculo. Assim, formando um buraco negro. Aí imagine algo em torno de 1000 massas solares comprimido nesse tamanho. Isso forma, e como disse também, existe um horizonte de eventos. O que é isso? É uma barreira imaginária, tá? Não existe essa barreira de fato ali, você não consegue distinguir, daqui para lá, horizonte de eventos, daqui para cá, não é. Através de cálculos tem como, mas olhando, não. Aí vamos imaginar que aqui é o horizonte de eventos dela. Tudo de fato que ultrapassa esse limite é impossível voltar. Como disse, nem mesmo a luz consegue escapar dele. Então, como que nós sabemos que ele existe, sendo que nem a luz consegue fugir dele? É porque para se analisar um buraco negro, você não pode olhar para ele, porque você não vai ver nada. Você tem que olhar para o que está ao redor dele. Ou seja, nós estudamos o comportamento de estrelas que estão perto de buraco negro. Quando nós vemos que elas estão sumindo, sendo sugadas por algo, nós deduzimos que é um buraco negro. Então, é assim que acontece. Tudo que está, como eu disse aqui, é o horizonte de eventos, tudo que está aqui consegue até fugir. Então a luz consegue, mas tudo que passa desse ponto não tem escapatória. Vai ser sugado até o fim e não sabemos o que existe lá dentro. Bom, essa foi a minha explicação, espero que tenha gostado e até mais. Boa tarde, boa noite. Eu vou falar sobre a matéria escura. O que ela representa? A matéria escura foi proposta para explicar efeitos gravitacionais que não partem com a matéria visível. O caso clássico feito as observações de galáxias feitas por Vera-Rubin, que a estrela longe do centro meio que giram rápido demais, como se houvesse alguma coisa segurando, uma massa invisível segurando elas. O que ela é provavelmente uma tipo de partícula não detectada ainda, que não interage nem com luz e nem com forças eletromagnéticas, que solta as caras pela gravidade. E por que ela importa? Porque ela mantém galáxias coesas e permitiu a formação de estruturas no universo primitivo. E sem ela também, o universo seria raro e sem graça, porque ela cerca de 27% do universo em matéria escura. Agora eu vou falar sobre a energia escura. A energia escura foi descoberta lá pelos fins dos anos 1990. E ao observar as supernovas distantes, os dados mostraram que o universo está em expansão acelerada, ou seja, algo que a gravidade comum não explica. E também um dos responsáveis por essa virada foi o Saul Perlmutter. O que essa energia também faz? Ela age com uma pressão negativa, ou seja, ela estica o próprio espaço-tempo. E também ela domina o comportamento do universo em grande escala. E o que também essa energia pode ser? Ela pode ser uma constante do espaço vazio, ou seja, uma constante cosmológica, em um campo dinâmico ainda desconhecido. Ou também a energia pode ser um sinal que a nossa teoria da gravidade esteja incompleta. E também a energia corresponde a cerca de 68% do universo.